Será que o problema das Americanas foi causado por uma falta de domínio do básico do Código Civil, do Direito Civil? Então, o que nós vamos investigar nesse vídeo aqui? Meu nome é Adler Martins, eu sou advogado, trabalho com direito internacional, também com investimentos estrangeiros, e fiquei um pouco interessado por esse caso da Americanas. Não quero falar sobre a Americanas aqui dando dica de investimento, nem quero criticar os diretores, quero falar, não vou presumir que teve fraude. Eu achei interessante o caso por alguns motivos. Primeiro, porque ele usa o factoring, que é uma atividade muito utilizada, é um meio financeiro de financiamento muito utilizado no comércio exterior, mas que no Brasil, não sei por que, não pegou tanto. Depois, ele envolve regras ESG, que são regras internacionais importadas aqui para o direito brasileiro, e essa é bem a minha área. E finalmente tem uma pegada internacional relativa às ADRs, aos American Depositary Receipts, que é a maneira como algumas ações brasileiras e de outros países são comercializadas nos Estados Unidos. Então achei o caso interessante. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que aconteceu? Eu não tive acesso aí aos autos judiciais e nem eu li em detalhes o balanço da empresa. Então não estou falando aqui como advogado nem pela empresa, nem como advogado lá dos acionistas, dos investidores. Estou falando aqui como uma expressão, eles dizem em inglês, as a gentleman who can read and write. Uma pessoa que sabe ler e escrever, que leu lá os documentos básicos e se interessou pela questão. Então o que eu li? Eu li o anúncio do diretor, que foi o que causou todo o problema inicial. Ele falou que tinha 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis. E li os relatórios anuais da empresa, que estão no site dela, na CVM, do ano de 2021 e 2022, para tentar entender o que aconteceu. E eu li um pedacinho de alguma decisão judicial ou outra que saiu, ou seja, os documentos públicos aí de amplo acesso a todo mundo, tá? Então é o seguinte, o que provavelmente aconteceu? Eles usaram muito a expressão risco sacado. O que é isso? Isso é o seguinte, a lojas americanas vende lá tudo quanto existe. Então digamos que ela está vendendo chocolate. Aí o fornecedor de chocolate, na hora que vai vender para Americanas, a Americanas fala, olha, eu quero te pagar com 120 dias. Então você me entregou o chocolate hoje, lá para abril você volta aqui que eu vou te pagar. O fornecedor de chocolate fala, ô Americanas, eu não aguento, porque 120 dias, tem meu fluxo de caixa aqui, tem que pagar os funcionários. Como é que a gente pode resolver? A Americanas fala assim, olha, vai no banco ali, ou vai ali na esquina na financeira, e faz um factoring. O que é o factoring? Você tem um papel assinado dizendo que eu te devo, não é? Qual papel é esse? Esse papel, vocês estão vendo um advogado falar um papel, né? Até engraçado, mas é para vocês entenderem melhor. Esse papel, né, esse documento, pode ser um título de crédito, pode ser uma duplicata, pode ser uma nota promissória, pode ser até um outro tipo de contrato, mas um documento, enfim, que diz que a Americanas recebeu a mercadoria e vai pagar num prazo. 30 dias, 90, 120, 150 dias, num prazo assim. Vocês lembram que existia antigamente a figura de trocar o cheque? Você tinha o cheque de uma pessoa e você passava o cheque para frente? Por exemplo, o cheque de 100 reais. Aí você falava, olha, esse cheque aqui é pré-datado para 30 dias, me dá 90 reais e daqui 30 dias você vai lá e desconta, e saca o 100? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas isso era relativamente comum. Antes de cartão de crédito, essas coisas. O factoring é isso. Como é que é o factoring mesmo? É a faturização ou forfeiting, tem vários nomes. Uma instituição financeira, que pode ser uma instituição pequenininha, porque o factoring não é tão regulado quanto os bancos, então você pode abrir agora uma empresa de factoring, botar uma banca lá na sua rua e fazer isso, tá? Não precisa do Banco Central. A empresa de factoring fala, olha, você tem um título aqui com vencimento em 90 dias, 120 dias, o título é de 100 reais. Eu vou aplicar uma taxa de desconto. O que isso quer dizer? É uma espécie de juros ao contrário. Nos juros o dinheiro aumenta, né? Na taxa de desconto o dinheiro diminui. Então, olha, eu aceito seu título de crédito de 100 reais, mas eu vou te pagar só 90 reais. Vou dar uma taxa de desconto de 10%. Ok? Aí o vendedor de chocolate fala, não, ok, 90 reais eu me viro aqui. Passa para frente o título. E qual que é a natureza típica do factoring? É que a empresa de factoring compra aquele título e ela se torna depois a credora. Então ela assume o risco do crédito. Isso quer dizer o quê? Em abril, daqui 120 dias, não é mais a empresa de chocolate que vai na Americanas pedir o dinheiro. É o dono lá do factoring que vai na Americanas e fala, Americanas, você tinha esse título aí rolando no mercado de 100 reais? Eu comprei, agora eu quero dinheiro, tá? Os 100 reais. E a Americanas vai pagar para esse sujeito, essa empresa de factoring. Entenderam? Então esse aqui é o risco sacado, esse aqui é a natureza da operação. Mas então por que deu problema? Então vamos lá. Numa operação simples como essa que eu estou descrevendo, que nem envolve bancos, envolve só uma empresa de factoring, o que aconteceria? A Americanas comprou a mercadoria,
lançou no balanço dela. Essas questões contábeis, pessoal, estou falando com muito, simplificando bastante, tá? Não estou dando os nomes extremamente técnicos, não. Mas é mais para vocês entenderem a questão. Então ela lançou no balanço dela, devo R$100 para o meu fornecedor. O fato do fornecedor, e aqui que entra o direito civil, tá? O fato de o fornecedor ter passado essa dívida para frente, ter rolado a dívida, ou ter passado o cheque para frente, endossado a nota promissória, etc., feito o factory, não muda a natureza jurídica da compra que a Americanas fez. A Americanas comprou chocolate e deve R$100. Se a empresa de chocolate rasgou a nota promissória, não vai cobrar, passou a nota promissória para frente, a Americanas, isso é muito importante, isso que eu estou falando, a Americanas continua devendo R$100 a título de estoque. Ela comprou uma mercadoria e vai pagar a mercadoria daqui 120 dias. Poderia ser com 30 dias, poderia ser daqui 8 meses, depende da negociação dela com o fornecedor. Então, aparentemente, a origem do problema está aí, vocês já vão entender, a raiz é essa, mas fixem isso. Ela deve a um fornecedor R$100. Agora, a gente está falando de R$100 e o problema tem 20 bilhões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em algum ponto, os fornecedores da Americanas não conseguiam mais passar os títulos dela para frente. Não tinha empresa de factoring suficiente disposta a antecipar o dinheiro e ficar com o risco das Americanas. Entenderam? Então, por exemplo, a empresa de chocolate chegou lá no factoring R$100. Amanhã R$1.000. Amanhã 20 milhões de reais. Depois 50 milhões de reais. Aí chegou uma hora na empresa de factoring e falou assim, ô, cara, não dá. Por exemplo, eu não posso pegar todo o meu capital e ficar só empatado com Americanas. Eu preciso que você procure outro factoring. Aí o fornecedor falou, pô, mas não tem um jeito da gente continuar fazendo essa operação? Aí a empresa de factoring fala assim, olha, tem um jeito. Você vai esquecer que eu sou factoring, agora eu vou virar um banco, tá? Um banco. Não sou mais factoring, sou banco. E eu vou te emprestar o capital de giro que você precisa para você poder fornecer para Americanas. E você vai me dar esse crédito que você tem com Americanas, você não vai ceder para mim, como se eu estivesse comprando o crédito. Eu vou usar ele apenas como uma garantia do empréstimo que eu estou te dando. Então, por exemplo, antes a pessoa falava assim, título de R$100 me dá 90, o factoring dava 90. Agora ele chega no banco e fala assim, banco, o título é de R$100, mas na verdade o que eu preciso mesmo é 38. 38 eu pago ali o INSS, pago minha conta de luz, uns salários aí. Então eu queria que você me adiantasse só R$38. Aí o banco fala, não, beleza, você me deixa esse título aqui em garantia colateral, um penhor de título de crédito, mais ou menos, e eu te empresto R$37. A empresa de chocolate falou, maravilha, R$37. Amanhã, 3.700.000. Semana que vem, a Americanas está vendendo Twix pra caramba, chocolate, me dá aqui mais 80 milhões. Aí chegou uma hora que o banco falou assim, ó, não dá. Eu já te emprestei dinheiro demais. E embora a Americanas seja uma empresa boa, eu não posso ficar só pegando título da Americanas. Preciso de mais garantia. Você tem imóvel, você tem máquina. Aí o fornecedor de chocolate chegou na Americanas e disse, Americanas, seguinte, esse negócio de você pagar com 120 dias está muito difícil. O factory não quer me dar dinheiro, o banco não quer me dar dinheiro, agora eu quero receber com 30 dias ou à vista. Dou o chocolate, você me dá o dinheiro. A Americanas fala assim, não, amigo, pra que isso? Calma. Eu vou lá no banco. A Americanas liga pro banco e fala assim, ô banco, dá dinheiro aí pro fornecedor de chocolate, eu vou garantir, eu vou ser fiador ou avalista da dívida. Aí o banco fala, ô Americanas, mas como que eu vou saber que você vai pagar isso aí? Aí a Americanas vai falar alguma coisa mais ou menos assim, olha aqui o tanto de dinheiro em caixa que eu tenho bilhões em caixa, todo dia chega dinheiro pra mim na loja, o pessoal deposita dinheiro. Eu deposito uma parte desse dinheiro aí no banco, você usa de garantia. Aí o banco falou, não tá ruim. Por cima disso, a Americanas recebe muito cartão de crédito, né? É uma empresa de, hoje em dia, mais de marketing eletrônico, uma mais loja eletrônica do que loja física. Ela fala, os recebíveis do cartão eu recebo aí no seu banco também. Então olha que maravilha, o dinheiro que eu estou recebendo eu ponho no seu banco. Como você sabe que eu tenho muito dinheiro, você pode dar garantia, empréstimo para os meus fornecedores. Então eu vou aumentar o prazo dos meus fornecedores, vou pagar eles com 180 dias. Porque eu sei que você vai adiantar uma parte do dinheiro, o cara não vai quebrar. 180 dias eu pego o recebível do cartão aqui, acerto a dívida. Aí no caso, aqui que teve a mudança crucial. Prestem atenção. No factoring, a Americanas pagava a dívida, representada por um título, nota promissória, qualquer coisa assim, para o dono do título. Então se ela pagava para a fábrica ou para o banco que tinha comprado, para o factoring que tinha comprado o papel da fábrica, tanto faz.
Mas dessa vez, a Americanas ela só paga para a fábrica. Só que ao mesmo tempo em que ela paga para a fábrica, ela é garantidora, ou fiadora, avalista, do empréstimo que a fábrica pegou com o banco. Estão entendendo? Então, por exemplo, digamos que todo mês a fábrica manda R$ 100 de chocolate para Americanas. Aí no mês a fábrica precisou pegar um empréstimo de R$ 12 no banco. No outro mês ela não pegou nada. Daí 3 meses a fábrica apertou, precisou de um empréstimo de R$ 150 no banco. Cada vez que ela pegava um empréstimo no banco, a Americanas ia lá, sou fiadora do empréstimo, essa fábrica é boa, o banco pode emprestar, que esse dinheiro que eu estou depositando com você garante. E o negócio foi andando bem. Se você me perguntar a estrutura desse negócio, eu achei maravilhosa, perfeita. Porque olha que maravilha. A Americanas vende e consegue um grande prazo de pagamento, ou seja, ela está apertando o fornecedor. Por outro lado, ela ajuda o fornecedor a pegar capital de giro com o banco. Pessoal, eu sei que foi exatamente assim, eu não sei se foi assim. O mercado funciona assim. De modo geral é assim, tá? No caso da Americanas, não sei se foi esse instrumento que ela usou, se foi penhor, se foi cessão de recebíveis, se foi fiança, mas foi algo dessa natureza, tá? Eu tô simplificando os termos aqui. Bom, estrutura genial. Tanto que internacionalmente, quando você, né, puxando para minha área, quando você tem operações de comércio exterior, isso é super comum. Então, por exemplo, uma fazenda aqui do Brasil exportou café para a Europa, para a Alemanha. A empresa da Alemanha, que comprou o café, emitiu lá um título de crédito qualquer falando, eu pagarei em 90 dias. A empresa brasileira falou assim, pô, daqui a 90 dias não sei como é que tá o dólar, se vai cair, se vai subir, eu vou no banco trocar esse título. Eu falei banco, mas poderia ser uma empresa só de factoring. É porque normalmente os bancos também fazem factoring. Ela vai no banco e fala, olha, tem esse título aqui da empresa alemã, sei lá, 1 milhão de euros. Me dá 950 mil que eu te passo o título. Aí o banco antecipa 950 mil para o exportador, daqui 90 dias cobra 1 milhão do comprador do Dinamarca, não, da Alemanha. Entenderam? Então a lógica é essa. No comércio exterior isso é muito utilizado. Quando eu falo que é muito utilizado assim, há 300 anos. É super, super comum, padrão. No Brasil é que se usa um pouco. E até é esquisito, porque o Brasil precisa muito de capital de giro. Então seria natural que isso aqui no Brasil fosse mais utilizado. O Brasil, por diversas questões, centralização bancária, concentração de mercado bancário, altos juros, dificuldade de executar contratos, usa menos do que poderia. Beleza. Para complicar um pouco o negócio, eu não sei se a Americanas fazia isso, mas várias empresas no Brasil, por exemplo, Petrobras, empresas grandes assim, publicamente, o que elas fazem? Elas mesmas criam um fundo de investimento em direito creditório, que é uma espécie de um super factoring, assim, um factoring turbinado, e esse fundo é que faz o factoring dos fornecedores deles, entendeu? Então, por exemplo, a Petrobras segrega uma parte do patrimônio, eu não sei se ela ainda faz isso, mas ela costumava fazer, todas as empresas grandes costumam fazer. Ela segrega uma parte do patrimônio e cria um fundo de investimento. Então é assim, a Petrobras compra do fornecedor, 1 milhão. O fornecedor vai descontar esse título de 1 milhão no próprio fundo de investimento que é da Petrobras. Porque a Petrobras vai pagar para ele daqui 180 dias, né, 6 meses. Mas o fundo não, o fundo vai lá e paga com 30 dias, entenderam? Estou tudo dando isso porque esse tipo de operação, como ela é muito eficiente, você tem todo um mercado paralelo que trabalha com ele. Captaram? Bom, e onde que veio aí então a grande questão? Quando a empresa... Aí agora vem o ponto principal, tá? Quando o fornecedor da empresa faz um factoring, para a empresa, de modo geral, não muda nada. Ela deve sempre pagar em 120 dias. Você vai pagar para o banco ou para o factoring, ou para o Zezinho, para o Joãozinho, para o Luizinho, não importa. Tá tudo igual. Agora, a partir do momento que as americanas começam a fazer rolo no popular, mas não é rolo, isso não é legal, tá? Ela começa a dar garantias, a ser fiadora, etc., a ter negócios financeiros que beneficiam o fornecedor dela e beneficiam americanas indiretamente, a notação contábil muda um pouco. Por quê? Porque olha só, lembra que eu falei que a fábrica um dia pegava 12, outro dia pegava 37, outro mês não pegava nada, outro mês pegava 150? O que começa a acontecer? O crédito que a fábrica pega no banco, ele começa a se desconectar, ele não tem uma correspondência 1 a 1 de identidade com as faturas que ela vendeu para Americanas. Então, por exemplo, se ela vendeu R$ 100, a Americanas emitiu uma promissória de R$ 100. Aí daqui 4 meses o banco cobra a promissória de R$ 100, tá simples. Agora, e se o banco pegar um empréstimo de R$ 17
perdão, se a fornecedora de chocolate pegar um empréstimo de R$17 lá no banco, não pagar, a Americanas é fiadora desse empréstimo, e do nada o banco fala assim: Americanas, lembra o seu fornecedor lá, bacana, de chocolate, ele tá me devendo R$17, você é fiador, me paga aqui. Entenderam? A Americanas passa a ser credora de um potencial risco financeiro, que não está diretamente associado ao número de chocolate que ela comprou. Normalmente é um risco menor, né? Porque, por exemplo, a Americanas não vai dar não vai ser fiadora. O cara vendeu R$100 de chocolate, a Americanas não vai ser fiadora de R$1 milhão. Ela vai ser fiadora de um valor um pouco abaixo daquele que ela comprou. Mas o problema é que ao longo dos anos, essas coisas vão compondo, né? Vão se agregando e gera uma situação contábil complicada. Que é assim. Por exemplo, simplificando, digamos que a Americanas ela tem um risco potencial com esse fornecedor de crédito de R$1 milhão. Mas esse fornecedor fornece para ela R$30 milhões de chocolate por ano. Então como é que ela faz? E outra coisa, esse fornecedor nunca deu calote. Faz 30 anos, né? Você pensa essas marcas, Lacta, Nestlé, há 20, 30 anos que fornece para Americanas, nunca deu calote, sempre deu tudo certo. O que a Americanas teria que fazer? Agora pensando assim, para que o balanço dela representasse os riscos totais ao patrimônio dela. Ela teria que dizer assim, olha, eu compro R$30 milhões desse fornecedor, então eu devo aqui potencialmente 30 milhões. Meio que a parte desses 30 milhões, eu sou fiador de uma dívida que ele tem com o banco, relacionada a mim, mas assim, uma dívida autônoma, de 1,5 milhão. Então, o que é um perigo? Esse 1,5 milhão não é uma dívida, assim, no sentido que a Americanas não sabe se ela tem que pagar. Pode ser que ela tenha que pagar daqui a um ano, pode ser que amanhã o banco peça, pode ser que, como a empresa nunca deu calote em 30 anos, a Americana nunca tenha que pagar, entenderam? Pensa assim, que você é fiador da sua irmã, ela alugou um imóvel, você é fiadora. Alugar é R$1.000 por mês. Você vai pensar assim, nossa, eu sou fiador, então eu devo 12 mil? Meu patrimônio abaixou 12 mil? Não, por quê? Porque não é certo que a sua irmã vai pagar de parar um ano de aluguel e o cara vai te cobrar. Mas será que é certo você falar assim, nossa, eu não vou reservar nada para esse aluguel, porque a minha irmã é perfeita, ela jamais deixaria de pagar o aluguel? Também é incoerente. Você deveria reservar pelo menos, sei lá, um mês, meio mês, 5% do aluguel por mês de reserva. Esse aqui é o grande problema. Quando eu falei do que é um problema de Código Civil, o problema é o seguinte. Uma coisa é o que a Americanas deve. Ela precisa pagar o fornecedor de chocolate. Outra coisa é o risco financeiro potencial, não atual, não é ainda que o risco está lá. Potencial, que pode ser que se a empresa de chocolate der calote, o banco vai cobrar da Americanas. Entenderam? Só que vocês pensam isso ao longo de 10, 15 anos, quantos fornecedores americanos deve ter? 2 mil? 5 mil fornecedores? Ela está fazendo isso com todos. Aí você tem lá uma confusão financeira diabólica em que não dá para saber direito. Por exemplo, uma coisa é a Nestlé fornecendo chocolate. Outra coisa é o Zezinho vendendo lá um brinquedinho chinês qualquer, que a Americanas vende também. Ela vende tudo. Então tudo tá lá bagunçado. O que esse diretor aparentemente fez, tá? Tô considerando aqui que não teve fraude de ninguém, que a empresa atuou de maneira racional, correta, usando as normas contábeis. O que esse diretor fez nesse mundo ideal que eu tô projetando aqui? Ele falou assim, embora a empresa esteja com caixa bom, tudo esteja funcionando perfeitamente, o dinheiro está entrando, tem recebível de cartão, tem dinheiro na conta, os fornecedores estão fornecendo, está dando tudo certo, embora tudo esteja bem, eu acho que a gente devia abrir uma linha no balanço falando assim, pode ser que se der tudo errado, a economia quebrar, os fornecedores pararem de pagar o banco, eu tenha que pagar 20 bilhões para o banco. Entenderam? Não é que... Inclusive, ele foi bem específico ao ressaltar que essa reclassificação não gera efeito de caixa. O que isso quer dizer? Que não entra dinheiro na empresa, nem sai dinheiro. Então, da maneira que a mídia relatou, parece que eles falaram assim, nossa, tinha 20 bilhões no caixa, hoje já apareceu sem nada, alguém roubou 20 bilhões. Não é isso. Aliás, eu não sei se é isso, ninguém sabe direito, porque o negócio não foi bem explicado, mas aparentemente, pelo que dá pra gente pescar das informações, é nada disso. É uma reclassificação nem de dívida, mas de potencial dívida, entendeu? Eu sou fiador do cara, eu acho que eu devo listar no meu patrimônio que eu devo R$1.000 de um aluguel. Embora eu não devo, o cara não parou de pagar ainda. Captaram? Qual vai ser a grande discussão agora? Qual classificação tá certa? A Americanas tem que dizer que ela não deve nada, porque ela
compra e vende, beleza. Ela tem que dizer que ela deve 20 bilhões, ou o correto seria apenas fazer um ajuste lá, dizendo que 1 bilhão, 2 bilhões de potencial dívida tem que ser anotado no balanço? Essa aqui é a questão. Mas eu queria agora, um pouco mais profundamente do que isso, fazer 2 comentários. Primeiro, as ações americanas são comercializadas nos Estados Unidos por meio de um processo, de um mecanismo chamado Depositary Receipts. Então, basicamente, como é que é? Um banco americano compra as ações da Americanas aqui no Brasil e revende no mercado de ações americano. Quando eu falo que revende, é como se ela não revende bem a ação, ela revende um título que dá direito para a pessoa comprar uma ação da Americanas. No momento que ela faz isso, eu não sou advogado americano, estou falando aqui como curioso, no momento que ela faz isso, esses receipts, né, recibos, esses recibos depositários, esse papel lá que circula na economia, ele passa a ser tratado como um security, como se fosse uma ação lá americana. Essa é uma pegada internacional do caso, ou seja, ela permite que o fato de você ter essas semi-ações, esses títulos representativos de ações comercializados nos Estados Unidos, permite que ações sejam propostas, como parece que já estão sendo, as class actions, como se fosse uma ação popular, assim, ação civil pública, uma ação em massa, lá nos Estados Unidos, questionando a gestão brasileira. Então a empresa brasileira já fica apertada pelo exterior, né, porque pode sofrer uma ação no exterior. E uma outra questão. Eu sei que tem muita gente falando assim, isso é um grande crime, foi a maior fraude. Mas, gente, a gente não pode falar que foi crime ou fraude antes de entender o que aconteceu. Então, vamos presumir que o que aconteceu foi isso que eu relatei aqui, tá? A empresa poderia continuar tranquilamente sem falar nada para o mercado. E talvez ela nem fosse quebrar. O que ela ia fazer? Renegociar essa dívida devagarzinho, ninguém ia ficar sabendo. Por que o diretor jogou no ventilador assim? Não falou assim, olha, tem 20 bilhões aí, vocês resolvam. Por que ele fez isso? Qual foi a mentalidade dele? E aí vem uma questão importante. Quando você olha as regras ESG, de governança, meio ambiente, metas sociais para a empresa, o que são essas regras? Elas são regras que falam que a empresa não deve atuar para o benefício de gerar lucro para os seus donos. Ela deve atuar para gerar benefício para a sociedade. Ou seja, a empresa tem deveres não econômicos. Entendeu? Então, eu não sei o que passou na cabeça do diretor, tá? Estou presumindo aqui. O que provavelmente o diretor falou? Falou assim, olha, eu acho que o fato desse risco estar escondido, ou subavaliado, ou mal classificado no balanço, é um risco sistêmico. Vai ser ruim para os investidores, vai ser ruim para a sociedade e tal. Então eu acho que isso deve ser exposto. Mesmo que isso cause mal à companhia. Por quê? Porque foi uma espécie de profecia autorrealizável. Tinha um potencial dívida lá de 20 bilhões, digamos. O diretor falou, tem a dívida. Na mesma hora o banco falou, nossa senhora, tem o banco que está processando aí a Americanas é o banco que recebe os recebíveis da Americanas e que organizou o negócio. Ele sabe de tudo. Ou, se um não sabe, o conjunto de bancos sabe de tudo. Porque eles é que fornecem um crédito. Mas a partir do momento que o diretor falou, não, tem uma dívida aqui enorme, o banco não pode falar assim, não, é mentira, não tem dívida nenhuma. Ele tem que presumir que é verdade. Então ele começa a restringir o crédito da empresa. Quando o banco começa a restringir as operações de factoring de crédito para Americanas, a Americanas para de ter como comprar. Ou seja, é como se a acusação de dívida tivesse colocado a empresa na insolvência técnica, perdão, na insolvência real, sendo que ela não estava insolvente, realmente. Talvez pudesse estar tecnicamente, se você fizesse a reclassificação, mas não estava de fato. As pessoas tinham fé, davam crédito para ela. Entenderam? Então, uma crítica que eu queria fazer não é bem ao diretor ou ao americano, mas ao sistema ESG. Eu não sou muito chegado nele. O sistema ESG, ele leva a empresa a cometer ações irracionais. Entende? Porque uma empresa gerida racionalmente, ela é previsível no seguinte sentido. Eu vou maximizar o resultado para o meu acionista. Eu vou gerar lucro pra caramba. E eu vou proteger a empresa. Como se fosse assim, externalidades, né? Tô nem aí pro mercado se tem risco. Eu quero é proteger minha empresa e gerar mais lucro. Vou apertar meus fornecedores ao máximo, vou pedir 1 ano de prazo para pagar, desde que eu tenha muito lucro. É um pouco cruel, é um pouco triste, bababá, mas é racional, é previsível. À medida em que você coloca na empresa deveres extraeconômicos, a empresa começa a se comportar de uma maneira imprevisível, irracional, nesse sentido. Então, agora ninguém sabe o que a empresa vai fazer. O que a empresa vai fazer? Ela vai quebrar? Ela vai partir no meio só para o mercado ser mais
transparente, para as pessoas terem mais confiança no mercado, ela vai se sacrificar em nome da confiança do público? Ela até pode fazer isso, e parece que é o que ela está fazendo. Mas isso é irracional, entende? Sob uma perspectiva clássica da função de uma empresa. Então, à medida que a gente importa esses critérios ESG, a gente adiciona irracionalidade no sistema econômico. Tanto que é até engraçado, eu dei uma olhada nos relatórios anuais, o relatório anual, ele menciona muito brevemente essas operações que eu falei. Ela fala lá que operações futuras serão consideradas a valor presente. Tem um linguajar técnico lá dos auditores. Porque, olha, pessoal, os auditores, os diretores da empresa, são pessoas ali que formaram mais ou menos comigo, mais ou menos a minha idade. Eles não são pessoas doidas. É gente séria. Então, isso está identificado lá, ainda que de uma maneira muito superficial, mas está. Agora, os documentos da empresa, eles gastam muitas páginas falando de responsabilidade social, de reciclagem, muitas mesmo. Assim, a maior parte é essas questões sociais, prêmios que a empresa ganhou, e pouca energia falando de, digamos assim, da parte feia, né, de como que ela consegue crédito com os fornecedores e tal. Num sistema que não fosse, sei lá, pressionado pelo ESG, ia ser o contrário. A empresa ia falar, nossa, a gente pressiona muito fornecedores, tem uma lucratividade maravilhosa, que maravilha que a gente é. Ia falar menos da questão ambiental. Entenderam? Então, a gente tem essa questão aqui de uma empresa, uma interpretação, tá? Mas me parece que a empresa levou o ESG a um extremo e se prejudicou, sem que ela tivesse que fazer isso necessariamente. Porque se a coisa for como eu interpreto, a empresa não ia quebrar por isso. Isso tá para ser visto. Pode ser que tenha uma fraude que eu não identifiquei, pode ser que a operação não seja exatamente assim, outras coisas aparecerão. Mas se fosse só o que a gente consegue ler pelos documentos, operações de risco sacado, que são operações de factoring, e a maneira como a empresa vem conduzindo os negócios, não haveria necessidade disso. Então, bom, pode ser também que o diretor viu uma coisa que eu não vi, que isso vai aparecer depois. Tudo isso está para ser, revelado. Mais cedo ou mais tarde vai ser. Mas eu queria compartilhar com vocês, pelo menos essa estrutura básica do que está sendo em discussão, porque eu vi que muitas pessoas, inclusive advogados, estão achando que o dinheiro foi subtraído da empresa, foi roubado. E não é nada disso. A gente está falando aqui de distribuição do risco e, conforme o Código Civil, como que a empresa deveria avaliar o valor do patrimônio dela. O valor do patrimônio dela está inalterado por isso, ela deveria reconhecer, não só pelo Código Civil, também pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e tal, mas o Código Civil é a base. Então, como que ela deveria avaliar essa potencial dívida no balanço dela, ok? É um caso muito interessante, tem essas duas pegadas internacionais, dos Estados Unidos e do ESG. Se tiverem comentários ou dúvidas, fico à disposição para a gente conversar, tá? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.